E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Atenção Brasília e região, vamos estar aí dia 24 de novembro, um sábado, onde eu, Cacau Marques, Erlan Tostes estaremos pensando juntamente com vocês sobre a espiritualidade cristã a partir do livro de Filipenses, essa carta que Paulo escreve aos Filipenses. Então, se você gosta de Bíblia, se você gosta de comunhão, se você gosta de café e se você gosta de livro, meu amigo, BTD aí em Brasília é para você, porque você vai ter tudo isso por um preço bem baixo. Você vai ter um sábado quase inteiro de muita comunhão, café, palestras, Bíblia, e os primeiros 200 inscritos vão ganhar até dois livros, eu posso dar certeza para vocês, tá? Muito legais. E um terceiro aí é bem provável que vai rolar, mas os primeiros 200 inscritos ganham de certeza 2 livros. Então você que é de Brasília e região, vá para o BTD. Mais detalhes, o local, o valor da inscrição, onde fazer a inscrição, o link está aqui na descrição deste vídeo. Gente, estou lendo aqui Bruce Shelley, História do Cristianismo, lançado aqui novamente no Brasil, agora pela Thomas Nelson Brasil. E gente, assim, é muito legal, tô começando agora a leitura e eu quero ler aqui para vocês, compartilhar 4 pontos que ele elenca aqui que foram fundamentais para o crescimento do cristianismo no Império Romano, tá? Então assim, são 4 pontos que ele elenca que na visão dele foram assim essenciais para que a fé cristã crescesse no Império Romano. Ele deixa bem claro, o autor, que obviamente que quem faz o crescimento da igreja é Deus. Isso ninguém discute. Obviamente que Deus utiliza fatores humanos também nesse processo. Tem a sua ação espiritual e sobrenatural, mas há também fatores humanos que são importantes no que diz respeito à plantação de uma igreja, ao crescimento de um movimento. Se você vai ler, por exemplo, Igreja Centrada, do Timothy Keller, ou Desvendando o Código Missional, do Ed Stetzer, esse pessoal todo vai falar de como é importante a igreja estar dialogando com a sua cultura, com a cultura, entre outros aspectos. Então existe o fator humano, tá? E a primeira coisa que o Shelley coloca aqui, gente, como essencial para o crescimento do cristianismo no Império Romano é a convicção, a crença no acontecimento. Isso aqui eu achei muito legal porque, como os discípulos, os apóstolos e vários outros irmãos e irmãs testemunharam a ressurreição, isso foi se espalhando, essa convicção de que é verdadeira a ressurreição de Jesus Cristo, de que ele realmente é o Senhor que ressuscitou. Então essa convicção, que virou aí a doutrina dos apóstolos e foi sendo confiada a homens, de confiança, como Paulo instrui a Timóteo, e isso vai crescendo. Homens e mulheres possuem convicção neste acontecimento e isso dá força para eles. Ou seja, quando você tem certeza da parada, meu irmão, você vai e encara, você encara qualquer coisa. E realmente os primeiros cristãos aí do primeiro e segundo século encararam muitas coisas por acreditarem em Jesus Cristo. Ou seja, como Shelley coloca aqui, eles haviam testemunhado o acontecimento, e não somente o acontecimento, mas os efeitos do acontecimento na vida das pessoas. Então eles não queriam deixar isso somente para eles. O segundo ponto que ele coloca aqui é que a cultura romana era permeada também por filosofias gregas, ou variações das filosofias gregas, porque assim, todo movimento filosófico ele vai sofrendo algumas transformações conforme o passar do tempo e o local em que ele está crescendo e sendo disseminado. E uma dessas correntes filosóficas ou vertentes filosóficas é o estoicismo. O estoicismo era uma vertente filosófica que não negava a divindade. Então a gente percebe nesse movimento filosófico já um sentimento de que existe algo, Ainda que o estoicismo não acreditasse no transcendente, mas não negava a divindade, tanto que tentava sempre transformar Deus em coisas imanentes. Mas o estoicismo falava muito do olhar interior, do olhar muito para dentro de si, do enfrentar as situações da vida com coragem. O fato é, gente, que o estoicismo, a filosofia estoica, ela tem, ou pelo menos os cristãos primitivos encontraram
encontraram muitos elementos que eles conseguiam dialogar com o ensinamento dos apóstolos. Eu não vou entrar aqui em detalhes da filosofia estoica e como ela dialogou ou como ela foi absorvida pelos primeiros cristãos. Nesse dicionário aqui de Paulo e suas cartas, há o verbete filosofia. E ele aqui explora um pouco mais, por exemplo, o estoicismo, obviamente, na filosofia de Paulo. E, gente, por mais que tivesse diferenças, é incrível como o discurso de Paulo absorveu algumas ideias estoicas, só que as ressignificou, as transformou. Mas o fato é que existia no coração, então, do povo no Império Romano, essa busca pelo interior, né? Essa busca pela coragem, a não negação da divindade. Então, o fato de ter essa filosofia estoica e tantas outras filosofias, de alguma forma, preparou, né, o coração e a mente das pessoas para a recepção do cristianismo. Como ele diz aqui, muitos constataram que aquilo que os estoicos buscavam era produzido pelo Espírito Santo nos cristãos. O terceiro ponto para o crescimento do cristianismo no Império Romano, e para mim é o principal ponto, e pelo jeito para o Shelley também porque é onde ele ocupa mais espaço, era que os cristãos tinham esse ministério da misericórdia. Era conhecida entre a sociedade o amor que os cristãos tinham uns pelos outros. Meus amigos, vocês estão me ouvindo? O amor que os cristãos tinham uns pelos outros. Eles estavam vivendo muito bem a oração de Jesus em João capítulo 17. Eles estavam assim muito cônscios dessa realidade que é o amor uns para com os outros. E o fato deles visitarem os irmãos nas prisões, gente, essa manifestação de cuidado e misericórdia crescia o olho no sentido assim de caramba, como aquela galera se cuida, né? Inclusive o fato deles enterrarem os mortos, esse cuidado que eles tinham com os mortos, é a partir daí inclusive que a igreja começa a comprar até terrenos para fazer as catacumbas, porque se tinham cuidado, né, de preservar não só na vida, mas também no momento da morte. E esse cuidado, né, de uns para com os outros chamava a atenção dos romanos. Inclusive, um imperador que é o Juliano, que foi até um severo crítico do cristianismo, olha só o que ele escreveu acerca dos cristãos. O ateísmo, ou seja, né, a fé cristã, que para ele era uma manifestação de ateísmo, já que os cristãos inclusive não achavam que o imperador fosse um deus, né? O ateísmo, isto é, a fé cristã, isso aqui é um acréscimo do Shelley, né? O ateísmo foi especialmente promovido por meio do serviço amoroso prestado a estranhos e do cuidado com o sepultamento dos mortos. É um escândalo o fato de não haver um único judeu mendigando e de galileus ateus cuidarem não apenas de seus próprios pobres, como também dos nossos, enquanto aqueles que nos pertencem buscam em vão a ajuda que deveríamos dar. Ou seja, esse ministério da misericórdia causou nos pagãos uma admiração. Caramba, essa galera se cuida. Então esse amor era um grande emblema, o grande estandarte dos primeiros cristãos para manifestarem a sua fé, e isso ajudou o cristianismo a se propagar. E o quarto elemento foi a perseguição, né? O fato deles serem me embaralhei aqui e agora esse seria o momento que teria edição aqui no vídeo, mas como aqui no canal a gente não tem edição, fica a minha gagueira aqui mesmo. A perseguição foi também fundamental para o crescimento do cristianismo. Se não me falha a memória, Atos 8:1 fala de uma perseguição, e por conta dessa perseguição os cristãos se dispersaram, e essa dispersão, sem dúvida, ali já em Atos dos Apóstolos, foi fundamental para o crescimento do cristianismo. Aqui também, nos primeiros séculos da era cristã, a perseguição fez também, né, o cristianismo se espalhar, mas também gerou os mártires, ou seja, aquelas testemunha. Mártir significa testemunha, porque quando essas pessoas morriam nas arenas, elas impactavam aqueles que estavam lá, que a gente geralmente imagina os romanos berrando, né? Mata mesmo, vai lá leão, come todo mundo. Não, gente, muitos, né, segundo o Shelley registra aqui, há um grande número de casos de pagãos que se converteram ao testemunhar a condenação e morte dos cristãos. Ou seja, o fato deles verem aquelas pessoas morrerem pela sua crença,
e muitas vezes cantando ou orando o Pai Nosso. Cara, aquilo, como é que essa galera, diante desse terror da morte, estão aí em paz? Ou seja, isso gerou um testemunho muito bacana para os romanos. E isso impactou, porque a galera realmente morria por aquilo que acreditava. Inclusive Policarpo, gente, é muito interessante que antes de morrer o cara fala: pô, tu não vai negar tua fé, cara? Tu não vai negar tua fé? Daí ele diz o seguinte: se quiser saber, né, o que é ser cristão, reserve um dia e escute-me. O Policarpo pede um dia, não é porque ele queria ficar mais um dia vivo, gente, não. Policarpo, ele precisava de pelo menos um dia para expor a sua fé, para dizer o que é ser cristão. Vocês percebem que essa galera aqui levava muito a sério o que é ser cristão? Fica aí o testemunho para nós nos dias de hoje, sabe? Esses elementos que foram elementos muito importantes para o crescimento do cristianismo no Império Romano. E eu tenho certeza que eles são elementos importantes ainda hoje para o crescimento da igreja. Então, atente aí. Se você quer mais detalhes, tá aqui, gente, esse livraço muito bacana. E olha só, você quer ganhar esse livro aqui? Você quer ganhar? Então deixa o seu nome e o seu e-mail nos comentários que eu vou estar sorteando para vocês, tá bom? Então, quer esse livro aqui? Deixa o seu nome, o seu e-mail e tem que dar like no vídeo também. Dê o like, deixa o seu nome e o seu e-mail nos comentários que eu vou mandar o sorteio, eu faço daqui a uma semana, tá bom? Deus abençoe todos vocês, até o próximo vídeo, se Ele quiser assim permitir. Enquanto Ele não volta, a gente vai testemunhando.